Apito árbitro! Começa mais um podcast do Futebol Moleque. E hoje estamos começando nosso primeiro especial de Copa do Mundo, mas ainda não vamos focar na Copa de 2018. Isso vamos começar a focar para a semana que vem. Eu sou o Nick Ribeiro e estou aqui com o Tarso na área, e se me derrubar é pênalti. Hoje vamos contar a nossa história de como foi o nosso 7-1 e vamos também contar outra história de Copa do Mundo que nós vivenciamos. Uma história, algo que rolou durante alguma Copa que nos marcou bastante, seja uma história engraçada, uma história polêmica, uma história triste, seja o que for, vamos contar aqui e também vamos ouvir histórias de amigos, parentes e ouvintes que temos aqui no canal. E isso é um feed, não é um canal, é um podcast. Então vamos começar? Tá pronto? Vamos começar, estou prontíssimo. Então começaremos aqui contando as nossas experiências. Você quer começar contando a sua? Cara, eu quero começar, ela é um pouquinho longa. É do 7-1? É do 7-1. Ela é longa, mas ela é engraçada. Tipo, a gente tava... Uma tia minha, muito rica, convidou a gente pra assistir um jogo na casa dela. Só que, tipo, era tipo um evento, todo mundo ia pra casa dela. Lembrando que ela é muito rica. Muito rica. Isso vai ser relevante mais pra frente da história. Por causa que na casa dela, como ela é muito rica, o apartamento dela não pode nem ter um andar. Nem tem dois, tem 3 andares o apartamento dela. Mas aí, lembrando que ela é muito rica. O que acontece? No primeiro andar, tem um telão. Dava pra assistir 2 gols da Alemanha por andar e ainda sobravam. Era mais ou menos isso. Aí o que acontece? No primeiro andar tinha o telão. E no segundo andar tinha uma TV que não era tão grande quanto o telão, mas pelo fato dela ser muito rica, era uma TV boa. Aí o que aconteceu? As mulheres ficaram no andar do telão. E os homens ficaram no andar da TV, o que até hoje eu não entendo direito. Segregação, isso é machismo. Então, até hoje eu não entendo direito. E aí, pô, começou aquele jogo, mano. O Brasil, eu lembro que os 10 primeiros minutos do Brasil, a gente jogou muito bem. Aí a gente tava tocando, chegou no ataque, só que aí, tipo, com 11 minutos saiu o primeiro gol da Alemanha. Aí o Brasil desandou. Aí, pô, fez um gol, aí fez 2, eu pensei, pô, 2 gols, dá pra empatar, né? De repente até virar. Fez 3, eu taquei o foda-se. Fez 2 gols, daí você já faz um filme na sua cabeça, né, mano? Caraca, imagina a gente virando esse jogo, que espetáculo. Chega o na Galvão final, vai perder a voz que ele já não tem. Chegar na final com a moral já. Fez o terceiro, eu taquei o foda-se. Falei, mano, a gente vai perder essa porra mesmo. E aí o que aconteceu? Acho que eu fez o terceiro gol, eu fui mijar. Eu saí do banheiro, tava 4-0, foi tipo muito rápido. E tipo, saiu o terceiro gol, fui mijar, sabe, foi menos de 1 minuto. Foi aquele que erraram na saída de bola mesmo e foda-se. Minha nossa. Mas aí o que me surpreendeu, no andar de baixo, a gente conseguia escutar o tempo todo as mulheres comemorando. A gente não tava entendendo lá em cima, o que tá acontecendo? Elas estão assistindo o mesmo jogo que a gente tá perdendo de 4-0, elas estão comemorando, a gente tá puto. Aí sabe o que elas estavam comemorando, cara? Toda vez que o Hulk aparecia em tela. Eu juro, toda hora que o Hulk aparecia em tela, elas nem sabiam o nome deles, mas era por causa do bumbum inflado dele. Mano, era o tempo todo. Aí até uma hora, tipo, eu já tinha sacado essa. Aí meu pai ligou, por que elas tanto comemoram nessa porra? É por causa do Hulk, era o Hulk e o Davi Luiz. Os dois apareciam, elas comemoravam. Davi Luiz? Chorando? Não, o Davi Luiz não tava chorando, né? Uma observação aqui que eu tenho sobre o Davi Luiz. Muita gente começou a odiar ele por causa do 7-1 e tudo, mas ele não fez uma Copa ruim. O time inteiro fez um jogo ruim contra aAlemanha e eu não acho ele um péssimo zagueiro. Eu acho ele um bom zagueiro, também não cara. acho, não. Eu não acho tudo isso, assim, e ele foi péssimo naquele jogo, como o time inteiro, mas... E ele marcou o primeiro gol dele daquela falta monstruosa, né? Golaço, velho. Foi golaço. Puta golaço. Só que, tipo, o que acontece? Quando um time leva uma pirocada dessa, a gente precisa de um jogador que fique íncaro, sabe? Que, pô, seja pelo menos uma rocha ali, levanta a cabeça que nem 58. No 7-1, cara, não teve ninguém, tipo...
você pegar o Thiago Silva chorando nas quartas, né? Não foi nas quartas? Foi nas quartas. O Thiago Silva chorando nas quartas porque ia pros pênaltis, ele não queria cobrar os pênaltis porque ele tinha a faixa de capitão, não tinha? Tinha. Cara, isso daí desmonta qualquer time. Aí depois o Davi Luiz chorando, acho que aí que acabou marcando, né? É isso que acabou manchando. Outro cara que eu acho que ficou muito manchado por causa do 7-1, e eu não acho de todo mal, é o Bernard. É porque ele foi o escolhido pra substituir o Neymar e tudo, e acharam que ele ia resolver o jogo. E, cara, sim. É o Neymar, né? Não dá pra substituir a altura. Botaram ele no fogo, mas por causa disso queimou ele. Mas é um bom jogador, cara. Fez melhor temporada no Shakhtar do que o Tyson, por exemplo. E tá saindo do Shakhtar e talvez vá pra algum time forte. Não, por exemplo, ele não atua, ele é o 10, né, do Shakhtar. Ele é o 10 do Shakhtar. Eu também acho ele um bom jogador, mas coitado, fica marcado. Então agora vamos para a minha história do 7-1, que é a seguinte. Eu estava na casa de minha ex-namorada, lá no prédio dela, e tipo, reuniu amigo, família, um monte de gente. Ai, dói tanto você escutar isso, cara. Porque você sabe o final da história, mano. Exatamente. Merda. Daí tava essa galera toda reunida. E na Copa do Mundo tem aquele negócio que eu acho sensacional, né, cara? Que até aquela galera que fala mal de futebol, que realmente não gosta de futebol, não é nem que não acompanha, que não gosta, durante a Copa do Mundo se encanta e começa a acompanhar a seleção e quer aprender de tudo, quer saber a escalação e tudo. E eu acho isso muito legal. Mas algo que me irrita muito são pessoas... Estou sentindo uma indireta pra alguém. Não. Estou sentindo... Não é indireta. É que o que é direta, é na cara. O que me irrita são aquelas pessoas que não costumam acompanhar e querem fazer uma puta análise como se soubesse resolver o grande problema do jogo. Como se fosse o Casagrande de ressaca. Exatamente, velho. Às vezes nem o comentarista, até o comentarista sabe que o que ele tá falando é uma sugestão que não vai resolver. Agora vem minha pessoa que não acompanha, que não manja nada, não que eu manje ou que alguém manje, mas eu pelo menos acompanho e gosto desde sempre. Dessa pessoa, é ciúme do futebol isso que chama. É ciúme, cara, da paixãozinha que a gente tem pelo futebol. E aí a pessoa vem me falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fico um pouco encucado. E aí começou aquele jogo, 1-0, 2-0, daí a Alemanha fez 3-0 e vem uma vozinha e fala, acho que agora já era, vou parar de ver, vou pro canto. E era tipo um salão de festas, a pessoa queria ir pra sacada, assim, não queria mais ver o jogo. Nossa, isso me irritou profundamente, cara. Não uma pessoa específica, mas várias pessoas fizeram isso. E me irritou, e aí veio um e falou, então vamos começar a torcer pela Alemanha. Pelo amor de Deus, nossa senhora, velho, nossa. Eu fiquei no maior veneno. E não, aí torcer pra Alemanha não dava, não dá, jogo, cara, não dá. E aí eu tava quietinho lá no meu canto, só escutando assim, aí começou a sair o gol e tal. E eu pensei, não é que essa galera tá certa, vai dar merda, hein? Começou a sair quarto, quinto gol, daí eu falei, vixe, rapaz. Mano, se fosse pelo menos 3-0, 3-0, você sai, tipo, decepcionado. Você desaponta os torcedores, mas você não sai humilhado. 3-0 é ok. E aí eu falei, essa galera tá certa, vai ser uma humilhação mesmo. E aí a ficha foi caindo, 7-0, daí o Oscar fez daí 7-1, o jogo acaba, daí a minha ficha começa a cair, eu fico cabisbaixo, assim, eu nem cheguei a chorar, assim, mas a galera me viu que eu tava muito abalado, porque eu era o que mais ligava ali pra futebol, e a galera não tava entendendo. Até que eu pus a mão na consciência e falei, mano, não vale a pena sofrer por uma seleção que eu vi que não tava mostrando vontade no jogo. Não vale a pena sofrer por essa seleção. Se eles tivessem jogado com raça e perdido, beleza, mas deu nitidamente pra ver que foi uma vergonha, uma falta de vontade. E aí eu parei de sofrer. Tá certo a indignação. Aí eu fiquei indignado. Parei de ser sofredor pra ser o protestante. Sim, tá certo. Não, mas eu lembro que quando eu assisti a semifinal também, na última Copa, quando a Alemanha fez 3-0, mano, eu taquei o fogo, falei, vamos me divertir agora, né? Tô aqui, vou fazer o quê? Vou me divertir. Aí fez 4-0, vai, faz mais, 4-0, 5-0, né? Porque, se é pra ser humilhado, mano, pelo menos pra cada um dos jogadores tomar vergonha na cara, né? Exatamente.
sair querendo dar alegria pro povo. Exatamente. E aí, o que a seleção faz depois dessa Copa? Vem me contrata o Dunga pra ser técnico da seleção. Caralho, sem currículo, sem vivência nenhuma. Sabe como que treinador, no início eu não tava tão puto com o Dunga. Porque, pô, você sai do treinador que levou 7-1. Aí você contrata um treinador que, pô, a pior coisa que ele fez na carreira dele foi ser eliminado nas quartas da Copa de 2010. Mas, cara, então, era mano, cada cagada. aí que tá, a ele pior fazia. coisa que ele fez na carreira dele foi ser eliminado na Copa de 2010 porque ele nunca mais foi treinador. Porque ele não tem fracasso porque ele nunca tentou. Ele tentou dirigir o Inter lá. Sim. E só. O cara não tem currículo e vai ser chamado pra seleção sem motivo nenhum. Aí que tá a minha revolta com o Dunga. Mas enfim, você tem uma história extra pra contar sobre Copas do Mundo? Eu lembro uma vez que a gente tava assistindo a Copa de 2006, acho que era Brasil e Gana nas oitavas de final. E aí a gente tava junto na casa da minha avó, acho. E aí teve uma falta no meio de campo pro Brasil, minha tia gritou, pênalti! Eu achei que era no meio de campo, eu achei isso muito engraçado. E você, tem alguma história aí? Então, a principal história que eu tenho pra contar minha sobre Copas eu não era nenhuma pessoa consciente. Porque dia 11 de julho de 1998, eu nasci e horas depois o Brasil perdeu pra França na final. Filha da puta, hein? Aí a gente podia estar lutando pelo Hepta agora. Exatamente, se não fosse eu e o Zidane... Caralho. Eu tenho 2 histórias curtinhas pra contar. E aí a gente já emenda nessas histórias do público. 3 histórias curtinhas. Uma, quando a gente levantou esse tema, o que você tava fazendo no seu 7-1, eu fui perguntar pra um grupo de amigos meus. É o Felipe, o nome dele não é Felipe, né? É Felipe com Y, a gente chama ele de Felipe. E o Vitor, quem primeiro me respondeu foi o Felipe. Ele disse assim, mano, eu não lembro o que eu tava fazendo, provavelmente eu tava trancado no quarto jogando e me lixando pra Copa do Mundo. Ele é um cara que ele não curte futebol. Então eu cheguei pra ele e falei assim, pô, tu não curte futebol, mano, não sei o quê. Eu falei assim, pô, pelo menos eu e você e o Vitor, a gente vai assistir um jogo junto na Copa do Mundo. Pô, parece que ele deu uma animada, sabe? Eu gostei. E o outro foi o Vitor. E o Vitor, ele disse uma coisa que foi muito semelhante à minha. Ele tava na casa da avó dele e quando o Brasil levou o 3º gol, ele tacou foda-se e ficou se divertindo com os jogos. Então eu tava achando que isso foi uma coisa comunitária, muita gente se uniu pra isso. E o outro foi do Lincoln, meu primo, amigo nosso também, que eu perguntei pra ele o que aconteceu e ele disse que ele tava se esforçando pra lembrar, mas não lembrava. Então, tipo, foi tão traumático pra ele que ele esqueceu tudo. Soy yo. E agora vamos começar a história da galera. E a primeira história vai ser do meu pai. O 7-1 dele foi a seguinte. O 7-1 eu assisti lá em casa mesmo. Lembro que toda hora minha esposa saía da sala e saíam os 2 gols da Alemanha. Implorei pra ela ficar assistindo comigo, mas ela tinha que resolver algo na cozinha. Deu no que deu. E a história de outra Copa do meu pai é fofinha porque é exatamente a que eu contei. Sobre outro vexame, em 98, assisti a derrota pra França. Posso dar um PS? Ah. Fofinha seria se ele tivesse ganhado. Exatamente. Se o Brasil tivesse ganhado. É. Essa história é um vexame. Sacanagem. Assisti a derrota pra França na final fazendo muito silêncio, pois estava num hospital e na minha frente estava um dos maiores presentes que já ganhei na vida. Ah, agora ficou fofinho. Ah, vai, eu falei que era fofinho. E também porque Retiro o que eu disse. E também porque não tinha nada pra comemorar quanto ao futebol. Olha que fofinho, ele fez uma declaração de amor pra mim. Te amo, pai! Fofinho mesmo. Eu perguntei se eu nasci antes ou depois do jogo, ele disse que eu nasci um pouquinho antes. Então eu realmente sou pé frio, porque eu ia falar que se eu nasci depois, eu não sou pé frio, porque aí na Copa seguinte o Brasil ganhou. Não, mas esse é pé frio. Eu sou pé frio, eu nasci antes do jogo. A próxima história é do nosso grande amigo Leonardo Monteiro. E é a seguinte, no dia do 7-1 eu estava meio nervoso pro jogo, porque sem Neymar e Thiago Silva, estava na esperança de um gol milagroso de um jogador X e segurar o resultado. Além do mais, estávamos super dependentes do Ney nessa Copa. Meu pai tinha comprado uma TV nova. Puta merda. Literalmente a TV do 7-1. Nossa senhora, cara, coitado. E como era no Brasil, esperávamos boa coisa. Começou o jogo, o Brasil meio estranho e não deu outra.
começou o chocolate. De chegar a um certo ponto de quando o Brasil fez aquele gol com o Oscar, eu apenas zoar. Dá pra virar, faltam mais 7, dá pra virar. No fim do jogo, fiquei irritado e um pouco chateado. Depois levei na esportiva as brincadeiras. Mas vi que aquela seleção não ia dar mais e que teriam mudanças. As brincadeiras eu entendo que é dos próprios brasileiros, mas dá a impressão de que ele tem amigo gringo, né? Parece que ele tem uns amigos, sei mas lá, ele é capaz, argentino. ele é capaz. Ele é capaz, ele é nadador internacional, rapaz. Pra essa Copa eu espero melhoras, ao menos não depender de um jogador só. E é bom que já estamos vendo isso, então essa Copa promete. Pô, ele levantou uma questão muito interessante que realmente na Copa de 2014 a gente era muito dependente do Neymar, hein? Porque, tipo, era o único jogador que fazia o outro time temer. Chegar na semifinal sem o nosso principal jogador, não ia fazer o outro time temer. É igual você falou, do cara que chama a responsa como capitão. O Neymar não é um primor de liderança, mas ele é um primor de técnica. Exatamente. Isso também poderia ajudar. Ia fazer pelo menos assim, pô... A defesa tinha que se preocupar com alguém, né? Aí depois a defesa foi se preocupar com o Hulk. Aí, pô, fica fácil. Agora o João Vitor, que me dá aula na praia, um abraço. O 7-1 dele foi o seguinte: assisti o jogo sozinho em casa. O dia tava chuvoso. Porra, já foi uma merda então o jogo. Coitado. Peguei meu edredom e uma garrafa de 2 litros de água pra ver o jogo. Assim que o hino tocou, senti algo estranho. E assim que saiu o gol do Miller, comecei a rir. Eu achei que era dor de barriga. Caralho, mano. Pô, se fosse pelo menos uma garrafa de 2 litros de cachaça, o cara já ficava bêbado e... Ah, foda-se. Caía no sofá mesmo, dormia lá. E ria cada vez mais de desespero ao ver cada gol. Foi um jogo onde assisti tudo atônico, sem saber o que fazer. Mas um dos poucos que assisti sozinho. Destino, talvez. Caralho, mano. Arrepiei, hein? Fiquei com medo do cara. Cara, eu vejo muita gente falando que sentiu algo estranho antes do jogo. Eu não sei se é um negócio que pós-jogo a galera começa a falar. Ou se realmente todo mundo teve uma premonição de que ia dar merda. Cara, eu tava realmente empolgadaço. Pô, a gente perdeu o Neymar, mas, pô... O time vai jogar pelo Neymar, mano. Cara, eu tava com medo, porque antes da Copa, eu já tinha falado que eu achava que a Alemanha ia ser campeã. Já tava meio premeditado, né? Eles eram um dos favoritos. Sim. E aí eu já tinha falado, eu acho que a Alemanha é favorita pra ser campeã. E aí a gente enfrenta a Alemanha na semifinal, é lógico que eu vou ficar com medo, mas eu não senti nada assim. Eu fiquei todo jogo nervoso pra uma semifinal de Copa, cara. Cara, nas oitavas de final você vai ficar nervoso. Claro. Copa é Copa, né, pai? Valendo um joguinho, um golzinho é diamante. E ele ainda mandou uma história de Copa a mais aqui. Na Copa de 2010, Brasil e Chile nas oitavas. Brasil tava indo bem. Montaram um telão em um espaço na minha cidade e fui lá ver o jogo. O jogo estava 2-0 quando o meu amigo ficou com uma menina. E sobrou a amiga dela pra mim. Opa, então tava 3-0 esse jogo. Não, tava 4. Ó, pior que é aí que vai chegar a história. Fui conversar, pedi pra ficar com ela e ela me disse que só ficaria comigo se o Brasil fizesse mais um. Não passou 2 minutos e o Luiz Fabiano me ajudou nessa missão. Aê, caralho! É isso aí! Cara, o cara dependeu do gol do Luiz Fabiano, mano. E ele ainda completa com: fiquei com ela perto do teleférico de Campos do Jordão. Nossa senhora! Vai que ela tá escutando isso aí. Exatamente. Pô, esse cara é um guerreiro. Ele é meu guerreirinho. A gente tem também a história do ouvinte Thiago, que mandou a história dele por áudio pra gente, a história de como foi o 7-1 dele. Ele acabou mandando a história do 7-1 dele depois que a gente já tinha feito a gravação do episódio, mas a gente deu um jeitinho de encaixar a história dele no programa. Fala galera do Futebol Moleque, beleza? Aqui é o Thiago Majales, vulgo James, e eu tô mandando esse áudio pra falar sobre a Segunda Guerra... sobre a Copa do Mundo de 2014, mais especificamente o fatídico dia do 7-1. E, cara, eu lembro como se fosse ontem de estar indo pra casa do Eduardo com o amigo Gabriel. O Eduardo tinha esse acordo de todo jogo da Copa do Brasil eu ir na casa dele pra gente ver. Dessa vez o Gabriel tava comigo, era a primeira vez do Gabriel com a gente. E por motivo de, cara, esse ônibus não tá chegando nunca. A gente acabou perdendo o primeiro gol da Alemanha, mas até aí beleza. A gente tava crente que o Brasil ia virar, porque, mano, o Brasil era favorito. Nem lembro se o Brasil era favorito mesmo, mas na nossa cabeça era, e, mano, a Copa era no Brasil. Não tem como o Brasil perder a Copa sendo o país sede, né? Até que a Alemanha fez o segundo, o terceiro e o quarto gol em uma questão de 4, 5 minutos, sabe? Foi um intervalo muito curto.
E eu e o Gabriel já tava, mano, sabe, ficou abalado mesmo. Mas o Eduardo não deixou se abalar, não. O Eduardo tava confiante e falava, mano, meu Palmeiras já pegou resultado pior, consigo virar, tá ligado? Até que a Alemanha fez o quinto. E aí, mano, esse foi o cataclisma da coisa. Foi naquele momento que eu percebi que o semblante do Eduardo tinha mudado. E a porra tinha ficado séria. Os minutos finais foram agoniantes. Sério, assim, de... Porra, o Brasil não conseguia chegar no campo de ataque da Alemanha. E o primeiro tempo acabou com um clima de luto. Sério, foi muito tenso. Daí eu fui fazer pipoca. Não é importante na história, mas achei legal compartilhar com vocês. Enfim, o segundo tempo começou e aí a gente já não tava mais preocupado em ganhar. A gente não tava preocupado nem com empate. A gente só não queria que a derrota fosse massacrante. Como se 5-0 fosse resultado normal, né? Mas eu não sei se Deus ouviu nossas preces, se a Alemanha ficou com dó da gente. Eles só fizeram 2 gols. E lá pelos 24 minutos e o segundo lá pelos 34, eu acho. Não, e a gente teve gol do Oscar, cara. Mano, a gente vibrou como se fosse final da Copa de 94. Só que a real que foi bem inútil. Assim, sabe, o gol do Oscar, no fim das contas, não valeu de nada. Talvez pra reduzir o saldo de gols, mas é triste pensar nisso, cara. Até o Galvão, mano, o Galvão, que tá sempre animado, narrando, você sentia o choro na voz dele. O Galvão, sem ânimo de narrar. Que mundo é esse em que o Galvão não quer narrar, sabe? É bizarro, bizarro. Eu sei que depois que acabou o jogo, o Eduardo se trancou no quarto, cara, e... eu e o Gabriel, a gente entendeu, sabe? Pra gente tinha sido só mais um jogo, mas pra ele, cara, era a Copa do Mundo. E é interessante desse jogo que 4 anos se passaram, praticamente, e até hoje é motivo de pauta. Alguns apontam que a culpa tava no nosso meio de campo, outros culpam o Júlio César, né? E outros culpam o Davi Luiz. Mas acho que esse é um mal nosso, sabe? De querer sempre apontar um culpado. Mas eu acho que o todo, sabe? Essa vontade de ter que fazer a Copa aqui, junto com as Olimpíadas. Chamar o Felipão, porque foi ele que foi o técnico 2002, que trouxe o Penta. Foi uma série de fatores. Nada acontece por acaso. E com a Copa do Mundo 2014 foi a mesma coisa. É muito triste, cara. Foi considerada a maior derrota das Copas. Mas eu tô confiante que esse ano a gente consegue, de verdade. A gente tá com uma seleção incrível. A gente tá com o mando do Tite, que é um cara que manja. Enfim, daí a mensagem pra vocês. E é isso, mano. Bom trabalho pra vocês. Tô adorando o podcast, tá muito foda. Espero que venham muito mais programas. Valeu e é nóis! E agora vamos para a história do meu amigo Ricardo, que faz faculdade comigo. Eu e meu amigo decidimos ver o jogo na minha casa. Quando deu 3-0 para a Alemanha, ficamos frustrados e desligamos a TV. Quando ligamos, estava 4-0. E aí desligamos de novo. Quando ligamos mais uma vez, o 5º gol. Bem na hora. Sabe que a gente acabou de descobrir que o culpado do 7-1 é esse cara. Por causa que ele ficou desligando e ligando a TV, se ele tivesse fazendo isso até hoje, a Alemanha tava continuando metendo gol. Como ficamos com raiva do que estava acontecendo, decidimos jogar bola na praia para esfriar a cabeça. Vai que o Brasil virava, né, enquanto eles estavam na praia. Fomos pra casa desse meu amigo pegar a bola, acabamos ficando para ver o segundo tempo. Vimos a Alemanha completar o chocolate. No fim, fomos para a praia, encontramos a galera e jogamos bola para esquecer aquela noite fatídica. Tá louco, moleque. A questão é, ele disse que ele viu a Alemanha completar o chocolate. Será que, depois que eles foram pra praia, que o Brasil fez o gol com o Oscar, se eles tivessem ido na praia o tempo inteiro, o Brasil tinha ganhado? Porra, pode ser. Cara, esse cara foi culpado em dobro pelo 7-1. Por ficar ligando e desligando a TV e por não ter ficado na praia o tempo todo. Quem enviou essas histórias pra gente, do 7-1 e de Copas do Mundo, é quem curte a nossa página no Facebook, que é facebook.com/futebolmoleque. Se você não curte, curte lá, pra você ficar de olho nas próximas postagens e aparecer nos próximos podcasts. Isso, aí você já segue as nossas atualizações. Nossas redes sociais, Instagram, que é @futebol_moleque, e você pode também assinar o nosso canal no YouTube, que é Futebol Moleque, e você pode estar acompanhando os podcasts por lá também. Como o YouTube é uma plataforma mais popular, a gente sempre posta lá os episódios. Pra quem não sabe acompanhar podcast, consegue acompanhar pelo YouTube. Fechou? Então vamos para o segundo bloco, falar da final da Champions. Vamos dar uma pincelada aí no que a gente Final falou. da Champions. Da Champions. Agora vai entrar um música.
Segundo bloco começando, na semana passada fizemos uma prévia, conversamos muito sobre o pré-jogo de Real Madrid e Liverpool na final da Champions, fizemos nosso palpite, nosso bolão e cá estamos para discutir o pós-jogo. A primeira coisa que temos a dizer é que o bolão nós erramos. Exatamente. Você tinha apostado em quanto? Eu tinha apostado 2x1 pro Liverpool, 2 a 1 com um pro gol Liverpool. do Mané e outro do Milner. E um gol do Sérgio Ramos na cabeça do Real. E eu tinha apostado 2-2 e o Liverpool levava nos pênaltis. Nós falamos mais com o coração, que nós dissemos que nós estávamos torcendo pro Liverpool, porque o Real já é muito apelão em número de títulos. A gente queria dar uma mudada, voltar o Liverpool a ganhar um título, então a gente torceria pro Liverpool. O que eu diria é que a gente não foi com muito coração, não. Por causa que eles começaram jogando pra caralho. O Liverpool começou muito bem, até que o Salah se machuca e o Liverpool realmente passa a ficar muito abalado no jogo. O Real tava jogando no erro do Liverpool, e isso me surpreendeu muito. Os primeiros minutos do Liverpool, o Real não conseguia sair do meio do campo. Até um pouco mais da metade do primeiro tempo, o Liverpool não tava dando chance pro Real jogar. Foi exatamente até o Salah se machucar, cara. Exatamente. E foi... Ó, só dar um adendo aqui, Sérgio Ramos é uma filha da puta. a gente vai falar agora do Sérgio Ramos. Isso abalou muito o Liverpool, e o Sérgio Ramos muito... Cara, assim, se fosse o contrário, eu sei que teriam pessoas insensatas e totalmente parciais nas opiniões também do outro lado. Mas é muito ruim você ver gente compartilhando no Facebook, página compartilhando, aquela página do Real Madrid, de fã do Real Madrid Mil Grau, Real Madrid Brasil. Cara, por mais que você seja torcedor do time, você tem que ser sincero, cara. Eu não fico protegendo meu time com unhas e dentes. Se ele erra, eu falo. Exatamente. E tudo mais. Eu vi uma postagem que falava o seguinte: isso a mídia não mostra, né? É muito fácil passar só a parte que o Sérgio Ramos está segurando, entre aspas, o braço do Salah. Mas primeiro, o Salah segurou o braço do Sérgio Ramos. A culpa não foi do Sérgio Ramos nem do Salah. Isso é coisa de jogo, faz parte, infelizmente. Cara, eu vi muita gente falando isso, principalmente numa publicação do Globo Esporte. Falando assim, cara, isso é coisa de zagueiro. O zagueiro chega no atacante e fala assim, você tem que ficar esperto. Aí o Salah não tava esperto e se machucou. Como assim, cara? O Sérgio Ramos deu um golpe de judô no Salah. E aí saiu a matéria, né? Que esse golpe é proibido até no judô. Exatamente, mano. O Thiago Leifert tem a narração dele no FIFA, ele até brincou com isso no story dele. Que ele fala assim, eu gosto do Sérgio Ramos, é muito bom zagueiro, mas às vezes ele é maldoso. E no history dele, na final, ele falou isso. Ele falou exatamente a mesma coisa. Ele brincou lá, segundo o narrador do FIFA, Thiago Leifert, o Sérgio Ramos às vezes é maldoso. E hoje ele foi maldoso. E foi mesmo, cara. Porque ele podia muito bem ter soltado o braço. Viu a queda, cara? E solta, e o replay mostra claramente que ele tá segurando. Se você pegar a foto, você vê o braço do Salah enroscado no dele. Sim. E é muito fácil você ver os braços enroscados e falar, não, foi o Salah que enroscou. Não, mas até mesmo se você ver no tempo de jogo, mesmo você vê como o Sérgio Ramos puxa o braço do Salah. O Sérgio Ramos é maldoso, cara. Exatamente, cara. Não é a primeira vez. Você vê isso na final da Champions League do ano passado. Quando ele fingiu que o Quadrado tinha chutado ele. Alguma coisa assim, eu não lembro. Foi na lateral do campo. Que ele tava passando por trás do Quadrado e ele acabou tropeçando no Quadrado, ele caiu fingindo uma lesão. Quando você vai ver no replay, o juiz vai lá, dá o cartão vermelho e no replay o Sérgio Ramos não sofreu nada. Ele já tinha feito isso na semifinal do ano passado. Cara, ele sempre faz isso. É antiético com qualquer jogador que faz isso, do tipo você querer prejudicar, querer que outro jogador seja expulso por uma simulação que você sabe que você tá fazendo de má fé. O Neymar já fez muito isso, às vezes ainda faz hoje em dia, o Neymar tem que melhorar isso. Enfim, não é só o Sérgio Ramos, mas o Sérgio Ramos a gente vê que ele, muitas vezes, em muitos jogos, ele mira em jogadores que ele vai bater o jogo inteiro, cara. No Messi, ele mira no Messi todo jogo contra o Barcelona, cara. São jogadores assim que eles tiram minha total vontade de ver futebol, por exemplo. Sérgio Ramos, o Diego Costa, quem mais? O Felipe Melo. Cara, esses jogadores são... Tipo, eu me revolto em assistir eles, porque eles são jogadores que estão no jogo pra bater, pra irritar o outro time. Por mais que eles sejam excelentes jogadores. O Sérgio Ramos, quando a gente fez o nosso primeiro episódio da seleção das nossas vidas,
O Sérgio Ramos a gente tirou porque ele era unanimidade. Ele era tá na unanimidade, ele é o melhor zagueiro do mundo. Ele é o melhor zagueiro do mundo e, tipo, ele é unanimidade em ser um zagueiro foda. Só que eu acho que ele seria muito mais foda se ele não fosse, tipo, maldoso. Um cara maldoso. Ele se eu não me engano, ele tá na lista dos jogadores que mais foram expulsos na história do futebol, na carreira. Mano, coisa ridícula isso. Isso não é coisa pra se orgulhar. Exatamente. O Carvajal também se machucou, foi muito triste. A do Carvajal, sim, eu digo que foi um lance de jogo, cara. Porque não teve teve um braço assim, ele simplesmente tava disputando a bola e foi quase que sozinho a do Carvajal mesmo, né? Ele pegou ombro com ombro lá com o lateral do... Já saiu algum diagnóstico se ele vai poder jogar a Copa? Do Carvajal eu acabei não vendo. E aí saiu um ombro com ombro, aquilo sim é lance de jogo, é ombro com ombro, é jogo de corpo. E aí ele se machucou, puta fatalidade. Não, mas eu gostei, por causa que o Sérgio Ramos fez maldade com o Salah e, tipo, foi 1 por 1. Olho por olho, dente por dente. Mas daí, só que, tipo, peso... exatamente, é o melhor jogador do Liverpool contra o lateral direito do Real Madrid. Por mais que seja, pra mim, um dos melhores laterais não, ele é mundo. muito bom, mas, pô, ele tá atrás do Marcelo, do CR7, do Kroos, etc. A gente vai falar das falhas do Karius agora. Com certeza, aquilo vale muito a pena falar. Meu Deus, cara, o Karius entregou... Eu acho que as falhas do Karius também são reflexo do time ter ficado abalado. Ele também ficou. Sim. Bizarro. Não. Ele ficou abalado com a cagada que ele fez no primeiro gol do Real. Exatamente. Aquilo foi ridículo. Velho... Ai, cara. É exagero falar que os 3 gols foram culpa dele? Então, o segundo, a parada dele recolher a mão, mas ele não ia chegar na bola, era só pra... Mas era legal ele ter esticado a mão pra sair bem na foto, né? Porque se você tirar um print da hora do gol, ele tá com o bracinho encolhidinho, mas ele não ia chegar. Que puta golaço do bem. Golaço do bem, mano, cara. Toda final de Champions agora tem que ter um puta golaço. No ano passado teve aquela bike, cobertura de costas, não sei que nome dizer, do Mandzukic, né? Aí esse ano teve a bike do Bale, eu quero ver ano que vem. O Mané chamou a responsa do Liverpool quando o Salah saiu. O Liverpool tava tentando o empate, mesmo com a prorrogação, o Real sendo favorito pra ir pra prorrogação e tudo mais. O Liverpool tentando ali o empate, teve bola na trave do Mané. E o Karius me faz um negócio daquele, cara. Mano, o chute de longe. Meu Deus do céu, que peru. Cara, o terceiro gol foi foda, mano. Foi foda de assistir. Eu lembro que tinha uma galera na minha casa porque a gente ia fazer trabalho da faculdade. E eu acabei... Tipo, eles estavam querendo conversar comigo, mas eu tava meio focado no jogo. E aí, quando o Karius leva aquele frango, eu falei, puto, o Karius frangou, mano. E não dá pra acreditar, pô. Ele é um goleiro bom. Ele é um goleiro que, tipo... ele não prejudicou o Liverpool nas fases até agora, nem nas oitavas, nem nas quartas, nem na semi. Mas, cara, esse é um lance... que seria bizarro se saísse na Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois. O primeiro e o terceiro gol. Exatamente. Cara, mas acontecesse numa final de Champions League, que coisa ridícula. Aí o pessoal, agora eu tenho que ser um pouco mal. Aí o pessoal fala assim, pô, eu fiquei com dó do cara. Porra, dó o caralho, mano. Eu fiquei puto com ele, mano. Não é pra errar essas bolas. O cara é considerado o novo Neuer. Pô, tinha saído numa publicação em 2016. Acho que era o primeiro jogo que ele tava fazendo. Quem que ele botou no banco? Foi o Mignolet? É o Mignolet, o goleiro reserva dele. Aí ele tava, acho que ele tinha botado no banco o Mignolet, ou ele tava... Sei lá qual era o caso. E aí ele fez um bom jogo, um bom primeiro jogo. E aí chegou e falou, temos um novo Neuer. As publicações, manchetes são assim. Que mão de alface da porra, mano. Um comentáriozinho que eu gostaria de fazer aqui sobre a Champions League é que não foi uma boa Champions League pra você ser um goleiro alemão. Exatamente. O Wright cagou muito também. Exatamente. E a segunda... Mano, o segundo ponto que eu queria dizer aqui... sugestões de goleiro para o Liverpool. Eu sugiro o Neto. Neto porque é muito bom goleiro. Eu tenho certeza que o dirigente do Liverpool tá escutando a gente. Porque ele é um cara brasileiro. O Firmino também. Neto, garoto. Não, é Great Children. Cara, o Neto eu acho uma boa. O Rafael saindo do Napoli, ele é um bom goleiro, mas tipo, ele é um goleiro pra ir se assumindo aos poucos. Não pra chegar pra assumir direto. Mas ele é um goleiro que tem potencial. Pô, fora goleiro experiente, que o Liverpool pode ir atrás, sei lá, o Rui Patrício do Sporting é um goleiro experiente. Sim, verdade, o Rui Patrício. Cara, pega um goleiro mais certeza, porque tanto o Mignolet quanto o Karius são goleiros que eles têm a mesma característica. Pra mim, eu vejo eles assim, pega a bola difícil e falha em gol besta. Sim. O Mignolet é a mesma coisa, cara.
E eu acho que, tipo, eles são... Eu não lembro a idade do Mignolet, mas o Karius é um goleiro muito novo ainda. Ele é. Acho que podendo arriscar num goleiro um pouquinho mais velho, né? O Thiago Leifert também, os stories dele foram muito emblemáticos pra mim. Ele falou assim, eu prefiro ser feio do que ser bonito que nem o Karius e fazer um negócio desse. Exatamente, pô. Nossa, mano, mas que vexame aquilo, cara. E o Real, no fim das contas, pode ter tido a lesão do Salah, maldade do Sérgio Ramos, as duas falhas do Karius, mas no fim das contas, o Real mereceu. O Real acabou aproveitando que o Liverpool ficou abalado com a lesão do Salah e se aproveitou disso. Começou a chegar mais e depois da lesão do Salah, o domínio total foi do Real. Sim, cara, mas... Apenas ali, quando o Liverpool deu uma pressãozinha ali, quando tava 2-1. E agora, um último ponto, antes da gente finalizar o podcast de hoje, que eu queria levantar, é o seguinte. O Cristiano Ronaldo não jogou bem também a final, nem nenhum dos dois jogos das semifinais e nem na grande final. Quem vai ser o melhor do mundo, cara? Se o Salah não ganhou título nenhum, o Messi ganhou Copa do Rei e a La Liga, e o Cristiano Ronaldo ganhou a Champions, mas acabou não brilhando nos 3 últimos jogos. Vai ganhar? Cristiano Ronaldo. Vai acabar sendo o Cristiano Ronaldo, cara. Só vai depender também da Copa, se o Neymar vai levar a seleção, mas... Eu quero dizer aqui, uma eleição justa de melhor do mundo, nesse momento, teria que ter entre os 3, Marcelo e Salah. Porra, Marcelo sim. Marcelo e Salah. Não, e se o Marcelo entrasse, o Marcelo ia levar numa eleição justa. Numa eleição justa, o Marcelo foi mais importante pro Real Madrid do que o Cristiano Ronaldo. Talvez em questão de importância de precisão, sem os gols do Cristiano Ronaldo, eu acho que o Real não teria passado. Mas o Marcelo é o melhor jogador do Real Madrid hoje. Mais completo. Hoje, cara, eu tava vendo a entrevista que o Marcelo deu no final do jogo. É foda, cara. O Marcelo falou assim, mano, pra ser sincero, eu cruzei no meio da área, eu não vi pra quem eu cruzei. Aí quando eu vi o Bale metendo uma bike, eu falei, que isso? Ele é muito resenha, cara. O Marcelo é muito legal. Não, e a comemoração do Zidane de novo, batendo a mão. Foi uma final de Champions memorável. Eu quero saber de vocês quem que é o melhor jogador do mundo. Quem que merece o melhor jogador do mundo nesse momento? Ou se vai ser o Neymar, né? Ou se vai ser o Neymar. Eu tô apostando que vai ser o Neymar. É que nesse momento, tipo, se você falar hoje, não dá pra dar o melhor não dá pra... Neymar. Tanto que o Neymar não saiu na lista dos 100 melhores jogadores do ano. Da temporada, né? Por causa que ele ficou lesionado. Mas o Neymar, pra ele disputar, pra ele ganhar o melhor do mundo, ele precisa de uma pequena coisa que é ganhar o Hexa. E assim encerramos o podcast de hoje. Vai ficar um mistério. Siga-nos no nosso Instagram. @_Tarso. @nick.afr ou @futebol_moleque, que é o da nossa comunidade aqui. Como eu disse pra vocês, a nossa página do Facebook, pra você acompanhar todas as novidades e participar dos próximos podcasts é Facebook/Futebol Moleque. facebook.com/. E todo mundo que tem Facebook sabe que tem .com, né? Vai que a pessoa chegou na internet hoje. Então tá bom, facebook.com/Futebol Moleque. Assim a gente encerra com esse mistério de quem vai ser o próximo campeão. Campeão do Ballon d'Or. Um abraço pra vocês, um toque de letra, uma assistência maravilhosa, porque eu sou craque. Mentira, eu jogo porra nenhuma. É nóis, tchau! Tchau, gente, até semana que vem.